Pois bem, gente, dando continuidade aqui no nosso segundo vídeo, eu vou fazer a leitura de hoje, tá? Da leitura de hoje, que a leitura de hoje, no caso a primeira leitura, né? É uma leitura do início do Apocalipse de São João, tá? No caso, Apocalipse capítulo 3, eu vou ler do versículo de 1 ao 6. Eu vou ler em 3 tons de voz para vocês perceberem a diferença, tá ok? Primeiro eu vou fazer uma leitura simples, depois eu vou fazer uma leitura mais corrida e depois eu vou usar o tom de voz que é mais próprio. Observem bem, tá? Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes, assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar, pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou surpreender. Todavia, em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo vestidas de branco, pois merecem isso. O vencedor vestirá roupa branca e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Isso foi uma leitura normal. Eu vou ler agora, geralmente como o pessoal que é mais novo, na missa da catequese, eles leem, e também às vezes alguns jovens, para vocês verem como é que fica complicado quando a pessoa até sabe ler, mas não sabe usar o tom a entonação. Olha só. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. E o carro tá passando aqui vendendo alguma coisa. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar, pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás vendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido, observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou surpreender. Todavia, aí em Sardes, existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isso. O vencedor vestirá a roupa branca, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante do meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lê a mesma coisa, só que eu li agora correndo e a pessoa não pegou. Agora eu vou procurar ler com a entonação de voz adequada que um texto apocalíptico pede. Prestem atenção. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar, pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou surpreender. Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isto. O vencedor vestirá roupa branca e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pegaram a diferença? Um eu simplesmente li, o outro eu li correndo. E nesse a gente procurou dar uma entonação, porque ele tem um trecho que é o próprio Deus falando com João. A gente começa num tom. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia. Aí a gente já eleva um pouquinho o tom. Escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Não é gritar, é elevar o tom. E daí continua.
Vocês pegaram a diferença? Mas por que a gente muda o tom aqui? Porque esse é um texto apocalíptico, que parece com os textos proféticos que demandam uma entonação própria. Se fosse um livro histórico, seria uma outra entonação. Se fosse um livro sapiencial, outra entonação. E é isso que eu vou trabalhar com vocês nas próximas formações. Dizer quais são os estilos de cada livro e quais são as entonações que são mais adequadas para a gente poder fazer a leitura. Tá bom? Abraço, gente. Deus abençoe.